Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo, nós iremos resolver um simulado sobre a banca IDECAM. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber notificações de vídeos como esse e deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para o nosso crescimento. Coloca na tela, por favor. Temos então a banca IDECAM, estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: um conjunto de teorias psicológicas que centra seus estudos no comportamento impulsionou no Brasil uma tendência relacionada a comportamento que define fortemente a educação brasileira a partir da década de 30 e vai se consolidar em 70 pela Lei 5.692 de 71, com a referida LDB. Toda a escola brasileira, particular e pública, deve se organizar para atender às exigências da nova sociedade. A teoria psicológica e a tendência pedagógica que nos referimos é a teoria psicológica, pessoal, é a teoria do behaviorismo, e a tendência é a tecnicista, beleza? O behaviorismo, que foi a base para o desenvolvimento da tendência tecnicista. O comportamentalismo pode também ser colocado como comportamentalismo, que é behaviorismo traduzido, e a tendência tecnicista. Pode colocar na tela, por favor? Então nós temos, portanto, aí, gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte: a linguagem é considerada a primeira forma de socialização da criança, considerando que o processo de aquisição da linguagem envolve o desenvolvimento de 4 sistemas interdependentes. Analise-os. Então vamos lá. Sistema pragmático. O sistema pragmático se refere ao uso comunicativo da linguagem num contexto social. Perfeito, certíssimo. Sistema semântico. O sistema semântico envolve a percepção e a produção de sons para formar palavras. Na verdade, pessoal, quando se fala da questão de som, nós estamos falando do sistema fonológico, ok? Sistema fonológico respeita as palavras e seu significado. Aqui, no caso, seria semântico. Então, foi trocado aqui, pessoal, ó. Foi trocado aqui. Então, os dois estão errados por conta disso. Sistema gramatical compreende as regras sintáticas e morfológicas para combinar palavra em frases compreensíveis. Aqui está correto. Então, portanto, nós temos a primeira e a quarta como sendo corretos. Portanto, o nosso gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: o exercício da ludicidade vai além do desenvolvimento real, porque nela se instaura um campo de aprendizagem propício à formação de imagens, à conduta autorregulada, à criação de soluções e avanços nos processos de significação. Com base na citação, é incorreto afirmar que o brincar é determinado por uma característica, pessoal, por 2 características, ok? Vamos ver aqui. Criação de situação imaginária, essa é uma. E a outra, pessoal, é o comportamento regrado. Comportamento regrado é a autorregulação que a pessoa desenvolve a partir da percepção social que ela vai desenvolver e vai entender o que vem a ser comportamento. Então é a autorregulação de como ela vai agir na sociedade de acordo com a sua percepção de mundo, perfeito? Então nós temos, ao invés de uma característica, o brincar vai ter 2 características. Terão 2 características, ok? Então, o incorreto, portanto, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte:
Na avaliação inclusiva, democrática e amorosa, não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia permanente em busca do melhor sempre. Lucchesi. Segundo o autor, no que se refere às funções da avaliação da aprendizagem, é importante estar atento à sua função ontológica, que é de diagnóstico. Pessoal, todas as vezes que ele falar de função ontológica, você vai colocar diagnóstico, beleza? Próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: leia o fragmento do texto a seguir e responda a questão. O desenvolvimento humano se dá como um processo de apropriação da experiência histórico-social pelo homem, sendo essa visão o resultado da evolução de várias teorias. Os fatores internos e externos ao homem não eram vistos em interação, mas sim de forma separada. Primeiro, valoriza-se somente os fatores internos. Mais tarde, passou-se a valorizar somente os fatores externos. Hoje, valoriza-se a interação desses dois fatores, internos e externos, no desenvolvimento humano, disponível em domínio público. Existem duas correntes teóricas no interacionismo: a teoria interacionista construtivista e a teoria socio-interacionista, ou sócio-histórica, ou sócio-cultural. Considerando a teoria interacionista construtivista, o principal representante... Falou em construtivismo, pessoal, não tenha medo, pode gabaritar Piaget, gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte: Gadotti, ao discutir projeto político-pedagógico, aponta como princípios centrais para a gestão democrática da escola, autonomia e participação. Segundo o autor, esses princípios garantem que o PPP não se torne apenas uma carta de intenções ou apenas um plano orientado por metas e estratégias. Ao ressaltar esses dois princípios, o autor afirma que a autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria natureza. Gadotti vai chamar da natureza do ato pedagógico, ok? Então, quando ele vai falar a respeito de como você tem o desenvolvimento do projeto político-pedagógico na perspectiva da gestão democrática, como resultado, para ressaltar, no desenvolvimento de ressaltar esses dois princípios, autonomia e gestão pedagógica, você tem o que Gadotti chama de ato pedagógico. Pode marcar, então, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a escola, como instituição social, tem como tarefa a transmissão e a veiculação de saberes e práticas para todos, por meio das relações de diálogo e da criação de vínculos, e tendo a diversidade como valor, trabalha no sentido de romper com a lógica da exclusão e da homogeneização. Ou seja, seu papel principal é formar as crianças para a tarefa de renovar um mundo que está ainda repleto de situações de exclusão. Nessa perspectiva, são os pressupostos para uma educação inclusiva, exceto. Lembrando que educação inclusiva é diferente de educação especial, e que educação especial está dentro da educação inclusiva. Educação inclusiva diz respeito a todos. E aí você vai ter a perspectiva de raça, de gênero, de opção sexual, de opção religiosa, independentemente de qualquer situação, todos estão inclusos e todos têm o direito à educação, inclusive os estudantes do ensino especial, da educação especial, perfeito? Então,
todas as crianças vão ter direito a aprender no seu tempo, no seu espaço, a partir das suas necessidades, ok? Então vamos lá, pode colocar na tela para mim. Vamos lá, exceto quando se fala de educação inclusiva, todas as crianças aprendem no seu tempo, correto? O processo de aprendizagem de cada criança é singular, maravilha, correto? A educação inclusiva é restrita. Quando coloca a palavra restrita, você já pode ficar com a pulga atrás da orelha, porque a educação inclusiva não é restrita, ela é amplificada, ok? Ela é democrática para todas. Então, restrita a todas as crianças com necessidades especiais? De maneira nenhuma. Inclusive, coloca as crianças com necessidades especiais, as crianças da educação especial, como estudantes de direito, ok? Então, portanto, o nosso gabarito aí, letra C, aquilo que está exceto quando se fala de educação inclusiva. Maravilha? Pode colocar na tela. Nós temos o seguinte: considerando as abordagens behaviorista, 1, construtivista, interacionista, 2, e 3, socio-interacionista e suas influências no processo de ensino-aprendizagem, assinale as alternativas dadas quanto à relação professor e aluno, relacionando-as adequadamente. Então vamos lá, pessoal. O aluno é conduzido pelo professor que determina a velocidade e a forma de construção do conhecimento. Nós estamos falando aqui de behaviorismo, ok? O professor é um mediador do processo de construção e do conhecimento que se dá através das interações sociais. Quando eu falo de interações sociais, eu estou falando de sócio-interacionista, ok? Então pode marcar aqui 3. O professor deve estimular o aluno a construir seu conhecimento de forma autônoma a partir de suas descobertas individuais. Aqui nós estamos falando de construtivismo. Então nós temos 1, 3 e 2. Portanto, nosso gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização será de caráter. Toda a avaliação, de acordo com nossos documentos, de acordo com os nossos planos, de acordo com os nossos normativos, diz respeito à avaliação formativa, ok? Lá da educação infantil, aqui na alfabetização, nos anos iniciais, 4º e 5º ano, final dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, qualquer etapa, modalidade, fase, você vai trabalhar com a avaliação formativa, de caráter formativo, com a função formativa da avaliação. Pode colocar na tela. Então nós temos aí gabarito, letra B de bola. Perfeito? Próxima questão diz o seguinte: em relação ao letramento, analise as afirmativas. O letramento é responsabilidade apenas do professor de língua portuguesa? Não, pessoal. Todo professor é responsável por no desenvolvimento do letramento. Nós temos os professores de educação infantil, que são responsáveis por isso. Nós temos os professores de anos iniciais. Então, vários professores, você vai ter aí, com formações diferenciadas da língua portuguesa, vão ser responsáveis aí pelo letramento. O pedagogo, por exemplo, é responsável pelo letramento das crianças, da educação infantil e aquelas que estão sendo alfabetizadas. Questão errada. Alfabetizar letrando é desenvolver ações significativas de aprendizagem sobre a língua. É isso, pessoal. É quando você traz o significado da alfabetização, dessa tecnologia de decodificar e codificar, dando razão para ela, dando significado a esta tecnologia de codificar e codificar as palavras, ok? Questão correta. Então, vou marcar aqui, ó, o 2 correto. Letrar é simplesmente alfabetizar? Não, pessoal. Alfabetizar vai dar capacidade para a pessoa
codificar e decodificar as letras, as palavras, as frases, e o letramento é a capacidade que a pessoa tem do uso social dessas palavras, dessas frases, dessas letras, que ele irá decodificar e codificar, ok? Questão errada também, portanto, nós temos apenas a questão 2, o item 2 aí, pessoal, gabarito, letra C. Perfeito, gente? Temos aí o nosso gabarito, pode colocar na tela, nosso gabarito aí para você tirar um print. Lembrando a todos e todas que esse material está aqui no nosso grupo, tá? Do WhatsApp, nosso grupo do Telegram. O link está aqui abaixo, você vai entrar lá, você vai buscar o material gratuitamente. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.